Olá, alunos, tudo bom? Vamos continuar então a nossa segunda lição. Lembrando vocês então que nós tivemos então a aula sobre vetor e fiquei devendo para vocês aí então o último exercício, que é um vetor que calcula o peso de uma carga. Então, você pode até achar que é um algoritmo simples, mas eu quero que ele seja simples mesmo, para que você possa então ter uma base muito boa, e dessa base muito boa então você possa poder fazer algoritmos mais sofisticados, tá certo? Então, se você tiver uma base boa, quando você precisar de um algoritmo mais sofisticado, você não terá problema nenhum, porque a base você já conhece, tá bom? Aí, com o tempo, com mais experiência, você vai verificando que você consegue fazer algoritmos mais sofisticados aí. Vamos continuar então. Vou criar uma const de uma constante, né? Vou falar que ela ela é um inteiro, certo? O que eu vou utilizar dentro dela serão valores inteiros. Vou colocar aqui que ela é uma QTD, que é de quantidade, se vocês lembrar muito bem. E lembrando-se que se ela é uma constante, eu tenho que atribuir um valor a ela, tá bom? Então, por que aqui está dando esse sinal de erro? Porque se ela é uma constante, tá vendo? Ela não foi inicializada, precisa então de um valor para ela. Vamos pôr o valor aqui de 5, então. É lógico que se eu for criar peso, então eu vou colocar aqui um valor real e vou chamar ele de peso. Tá bom? E nesse peso aqui, lembrando vocês que isso aqui é onde estará meu vetor. E se é um vetor, então eu tenho aqui os meus colchetes, tá bom? E aqui dentro, ele vai querer saber a quantidade que eu vou usar de vetor. Bem, a quantidade que eu vou querer usar, eu vou querer utilizar o QTD. Por que o QTD? Lembrando você que o QTD vale 5. Se eu jogo o que equivale a QTD, então meu sistema entende que é 5. E se eu alterar o QTD, então automaticamente já altera aqui dentro. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Se eu precisar de mais alguma variável, eu vou estar pedindo aqui. Tá bom? Mas continuando nosso pensamento, eu falei para vocês que nós precisamos de um par aqui para poder trabalhar melhor um vetor. Certo? Então para. Aqui dentro do par, então, teremos nossos parênteses, certo? E dentro dos nossos parênteses, então, vamos abrir aqui as nossas chaves. As nossas chaves, então, lembrando que as chaves aqui é para o faça, tá? Eu até gosto de colocar aqui embaixo, aqui, ó, para que você não tenha dificuldade. Então, o nosso faça está aqui dentro. Então, dentro do nosso parênteses, vamos colocar aqui a nossa atribuição. Eu vou pôr, então, inteiro, certo? Vou falar aqui meu inteiro aqui, ele vale i. Se você lembrar muito bem, a questão do nosso inteiro aqui é uma variável que eu estou utilizando para o para, tá? Por isso que ela não está aqui em cima. Então, ponto e vírgula. Eu vou falar que esse i, ele tem que ser, então, menor do que QTD, ponto e vírgula. Eu vou falar que esse i, ele usa um mais mais, ou seja, a cada vez que for verdade, ele vai atribuindo, então. Tá bom? Então, ele vai atribuindo enquanto... tá, esqueci de falar que aqui é igual a zero, tá? É bom que o sisteminha já vai te ajudando. Olha aqui, ó. Aqui ele já fala que existe um looping, é um sinal do looping aqui. Aqui ele já fala que existe um inteiro i. Então, o inteiro i igual a zero. Então, ele começa com zero. Ele vai acontecendo até que i seja menor do que QTD. E esse i vai somando, mais. Tá bom? E como é que não faremos aqui nosso faça? Vamos colocar um escreva. Por que um escreva? Porque eu quero que a pessoa coloque ali dentro o peso, né? A carga. Então vamos colocar aqui, aspas, coloque o peso.
certo? Aqui está onde a pessoa vai atribuir o peso. Só que lembrando também, como eu fiz da vez passada, eu quero que ele vá me falando o que está acontecendo com o i, certo? Então, eu quero que ele vá me falando o que está acontecendo com o i. Depois eu vou estar te mostrando, né, na prática, por que eu coloquei esse i novamente. Porque eu quero muito que você veja o vetor acontecendo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Vou dar meu leia. Meu leia, lembrando vocês, é minha entrada de dados. Eu vou falar que esse leia, o que ele vai pegar? Vai pegar meu peso. Só que o meu peso, que é a atribuição que eu tenho de um vetor i, tá certo? Não esqueça disso, porque eu estou jogando isso dentro de um vetor. Então não é apenas uma variável, ela é um vetor. Então eu estou avisando aqui que é um vetor que ele está capturando. Então vamos continuar aqui mais um pouco aqui, certo? E eu falei para você no problema, vamos ver o problema de novo, o vetor que calcula o peso de uma carga. Então existe um soma aqui, né? Vamos lá? Então existe um soma. Na verdade você pode pôr qualquer nome, eu estou colocando um nome de soma porque ele está somando o peso da carga, né? Então ele é soma mais o que? O meu peso, certo? Meu peso. E meu peso, lembrando bem você, que ele está recebendo, então, um vetor. Olha só, existem duas coisas aqui. Em primeiro lugar, o que acontece com esse soma? Que ele não está aqui em cima na variável, então aqui eu preciso lançá-lo, certo? A variável do para, ela existe e não precisa ser lançada. Mas a variável que calcula alguma coisa aqui, ela tem que ser lançada aqui em cima, tá bom? E se você colocar o mouse aqui, ó, o que ele vai te falar aqui? Vamos ver se ele me fala alguma coisa. Aí, ó, não foi inicializada. Bem, se não foi inicializada, basta simplesmente colocar um valor para ela. E aqui eu vou dar o valor de 0. Tá vendo? Olha aqui, não criou uma outra soma aqui? Olha aqui, ó. Tudo sendo criado aqui. Criou minha quantidade, criou meu vetor, criou minha soma agora. E aqui fala que existe um looping aqui, e esse looping é dentro de i. Tá bom? Então, o que resta agora a gente fazer aqui é lançar isso, né? Então, vou dar aqui o meu escreva. Dentro do meu escreva, eu vou colocar aqui a soma da carga está em 2 pontos. E aqui eu vou lançar a minha soma. Será que isso vai dar certo? Será que está faltando mais alguma coisa? O que, que a gente pode ver? Vamos dar uma testada. Vamos testar? Então vamos lá. Coloque o peso. Isso aqui está dando uma mensagem para você, que ele sempre fica dando essa mensagem aqui, não tem problema nenhum. Mas você está vendo esse zero aqui, ó? Esse zero é esse i. Então no primeiro looping que ele está dando, ele está me falando que este i tem valor de 0. Aí, professor, e se eu não colocar esse i aqui, simplesmente não vai te dar a informação que você está no 0, tá bom? Eu ponho isso aqui simplesmente para que você veja que o meu vetor está acontecendo e ele está na posição 0. Então eu vou colocar aqui um peso de 300. Aí agora você está vendo que aqui o peso já é 1, então o 0, agora já está no vetor 1. Vou pôr mais 500, vou pôr mais 600. Olha o meu vetor, o que está correndo. Do 0, 1, 2, 3 está correndo. Mais 700. Aí no local 4, vamos pôr mais 800. A soma da carga está em 2.900 quilos, né? Eu não coloquei quilo, mas se você quiser colocar quilos também, só você colocar mais uma vírgula aqui. Coloca aqui, se você quiser, você apenas coloca aqui quilos, né? Vamos colocar apenas quilos, não toneladas, né? Nem há necessidade de colocar toneladas aqui, mas vamos colocar 2.900 quilos. Tá bom? Se você fosse passar em toneladas, talvez você teria que consumir alguns zeros aqui. Mas está aqui em quilos. Tá bom? Então, lembrando que aqui são 5 pontos. E aqui foi até 4. Por quê? Porque, lembrando você que o vetor ele considera o 0, tá? Primeira atribuição não é 1. Primeira atribuição é 0. Aí vai até a 4. Uma dúvida que ficou pairando na nossa penúltima aula
foi que essa linha aqui, eu posso tirá-la? Vamos tirar essa linha? Vamos tirar essa linha. Lembrando que essa linha que eu estou tirando agora é a constante inteira de quantidade. Vou retirá-la. Pois bem, no momento que eu retiro, onde está QTD, dá um sinal de erro. Mas, então eu vou pôr aqui dentro que existe então um valor chamado, vamos falar 3, certo? E vou falar aqui também que existe 3. No algoritmo pequeno, não tem problema nenhum eu até alterar 2 locais nele. Mas se eu tivesse aquela linha que eu falei para você anteriormente, eu teria alterado apenas em um lugar. Como eu tirei aquela linha, então eu tive que alterar em 2 lugares. Será que funciona agora? Vamos testar? Vamos falar que a primeira linha então é 200, a segunda 900 e a terceira 700. Tá vendo aí? Funcionou? Funcionou. Só que eu tive que alterar em 2 lugares. Eu crio uma linha que toda vez que eu precisar alterar, eu só altero aquele valor da linha. Senão eu tenho que alterar os valores da linha. Aí, professor, e se aqui eu pôr 3 e ali onde está 3 eu deixar, digamos, como 5? O que acontece? Vamos verificar então, se o programador então ele erra e altera apenas de uma e não altera de outra, o que acontece? Vamos falar aqui, ó, 800, 900, 700, 500, erro, tá certo? Ou seja, o índice de vetor 3 é inválido para o vetor peso. Ele possui apenas 3 elementos. Então você viu aqui que aconteceu um erro? Quando chegou aqui o erro então aconteceu, tá bom? Então simplesmente para demonstrar para você que colocar uma constante se torna uma ferramenta bem produtiva para que toda vez que você precise alterar a quantidade, você altere nela e não em outro lugar, tá bom? Então fica aqui nosso segundo problema, que você estude aí e perceba aí, tá bom? Até mais.